Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal e da nossa página. E atendendo a pedidos, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Mas antes de começar a falar, eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa aumentar o engajamento e que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de vídeo sobre nutrição, sobre gastronomia, sobre controle de qualidade. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre manual de boas práticas porque foi algo que foi bastante solicitado na minha página, né, para falar sobre isso, tanto por parte de profissionais técnicos em nutrição quanto por parte de profissionais de gastronomia. O que vem a ser o manual de boas práticas? O manual de boas práticas, o nome já diz, é um manual, é como se fosse um manual de instruções para o profissional que vai atuar dentro do setor de alimentação e que ele precise seguir determinados processos para que ele possa analisar se esses processos estão acontecendo de forma adequada ou não. No caso do Manual de Boas Práticas, especificamente, ele é um documento que norteia esses profissionais que vão atuar nesse setor para identificar possíveis falhas de controle de qualidade higiênico-sanitária, tá? E falhas, por exemplo, em relação a problemas em relação à estrutura que possam comprometer não só a qualidade do produto que está sendo oferecido por essa empresa, mas também comprometer a saúde dos colaboradores. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza nesse sentido. O Manual de Boas Práticas, ele pode ser chamado de Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos ou Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos ou de Produção de Alimentos. São duas ferramentas distintas, no entanto, elas possuem a mesma função, que é nortear nós, profissionais da área de alimentação, para controlar os processos, identificar como que é a rotina de processos dentro de uma empresa. E a partir dessa identificação, a gente consiga traçar medidas de solução, né? Consiga traçar melhorias para a empresa. E aí, quando a gente fala de manual de boas práticas de manipulação de alimentos, esse termo ele é mais comumente usado em serviços de alimentação, direcionados a unidades de alimentação e nutrição e unidades produtoras de refeições. São os restaurantes, são as UANs, né? Os restaurantes institucionais, como bandejão, como restaurante escolar, né? Presídios, instituições de longa permanência, enfim, são locais onde possui uma necessidade não só de controle de adequação de cardápio, por exemplo, mas também controle de qualidade higiênico-sanitária. Quando a gente fala de manual de boas práticas de fabricação de alimentos, nós estamos falando mais da indústria. Então, são locais que vão produzir alimentos ou produtos que vão ser distribuídos para o mercado, de uma maneira geral. Os processos, a análise que vai acontecer, né, as etapas desse processo, elas são muito similares, até porque ambos os setores, eles possuem etapas semelhantes, como, por exemplo, o recebimento de insumos, né, e matérias-primas, o armazenamento desses insumos. Então, tanto um restaurante quanto uma indústria vai receber matéria-prima e vai armazenar essa matéria-prima. Tanto o restaurante quanto a indústria vai precisar tirar essa matéria-prima do estoque e levar para uma área de pré-preparo. No entanto, dentro de um restaurante, a gente chama de pré-preparo, mas dentro da indústria não necessariamente vai ser chamado assim. Mas, basicamente, o caminho que o alimento, que o insumo vai percorrer,
até chegar no produto final, ele é o mesmo, né? O que a gente já sabe na prática. Recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição. Em paralelo a isso, temos outras ações, como ações de limpeza, descarte de lixo, enfim. E aí, falando mais especificamente de restaurante, né? Que é mais a minha área de atuação. Quando a gente fala de serviços de alimentação ou restaurantes, o Manual de Boas Práticas, ele é um documento que é obrigatório a ser implantado dentro de um serviço de alimentação, né? A partir do momento que você emite um CNPJ para a sua empresa, para o seu serviço de alimentação, você precisa ter esse Manual de Boas Práticas implantado. Isso é uma determinação da vigilância sanitária, tá? A partir da implantação desse manual, qualquer profissional que estiver atuando ali no seu serviço de alimentação com controle de qualidade, ele vai fazer consultas recorrentes a esse manual para identificar como são as rotinas da empresa e, ao mesmo tempo, ele vai constantemente precisar atualizar as informações desse manual. Mas antes de fazer tudo isso, a gente precisa criar o Manual de Boas Práticas do restaurante, desse local que você estiver atuando. E aí, como que eu faço isso? A gente utiliza um modelo. A gente tem um modelo de elaboração de manual. No caso, quem é da área de nutrição, no site do Conselho de Nutrição, existe um modelo de elaboração de manual de boas práticas. Então, você pode se guiar a partir daquele modelo para fazer o modelo do restaurante ou da instituição onde você estiver atuando. Esse modelo, ele diz pra gente o passo a passo que a gente tem que seguir para poder elaborar esse manual. Então, a primeira coisa que vem lá dizendo, você precisa identificar a empresa. Então, qual o nome dessa empresa? Tem nome fantasia? Qual é o CNPJ? Telefone para contato? Endereço? Né? Produtos oferecidos, ou produtos ou serviços oferecidos, localização geográfica dessa empresa, público-alvo, tudo isso vai ter que constar lá no manual. No decorrer do manual, vem mais uma sequência de passo a passo para você seguir, que é o quê? Bom, eu já defini o perfil da empresa. A partir desse momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar, eu preciso ver como que é a estrutura da empresa. Estrutura física, estrutura operacional, como é que funciona tudo isso? Então, eu tenho o piso da empresa, que tipo de material é usado para esse piso? Que tipo de material é usado nas paredes? As cores das paredes? Que tipo de lâmpada? Tudo isso eu tenho que discriminar lá no manual. Da mesma forma, quem são os funcionários que atuam nessa empresa? O quantitativo e esse quadro, né, operacional, como é que ele é formado? Quantos funcionários em cada setor? Quais são esses setores? E aí eu faço esse desenho da empresa. Eu posso inserir dentro do manual, por exemplo, o layout do local, posso inserir a planta baixa, posso inserir uma planilha de discriminação do setor operacional, dizendo qual funcionário que faz o quê. Eu tenho um trecho do manual, desse passo a passo, onde eu preciso discriminar as informações relacionadas à parte de saúde ocupacional, então dizer como que é o processo de avaliação do funcionário em relação à saúde dele, de quanto em quanto tempo que ele faz o exame médico, né? Como que é feito o exame admissional, como que é feito o ocupacional, como que é feito o demissional, como que é feito um possível afastamento de funcionário por um problema de saúde, como que é feito troca de uniformes, tudo isso eu tenho que descrever, como que a empresa faz. E aí eu não posso, eu como profissional, eu não posso me eximir da responsabilidade de transcrever de forma verdadeira o que está ali, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá um serviço de alimentação e eu identifiquei
que a empresa ela não estava em dia, por exemplo, com as férias dos funcionários, tá? Eu preciso emitir um relatório dizendo que isso foi identificado. Não necessariamente isso vai constar lá no manual, porque se até o momento que eu implantar o manual eu conseguir resolver isso com o dono, né, do empreendimento, por exemplo, eu não preciso colocar isso no manual. Agora, se eu sinalizei por meio de um relatório que eu identifiquei que a empresa não está em dia com as férias dos funcionários, né? Ou que é necessário a troca de uniformes porque foi identificado uniformes em não conformidade, uniforme rasgado, bota rachada, entre outras coisas. Eu coloquei tudo isso no relatório. Quando eu vou fazer o manual, eu já coloco, e eu falei lá com o gestor, expliquei a situação, ele corrigiu. Eu já vou colocar no manual corrigido. Caso ele não tenha corrigido até o momento onde eu implantei esse manual, eu vou sinalizar que foi identificado durante o processo de auditoria, nas visitas que foram realizadas, que haviam tais falhas e que, no entanto, tais falhas serão sanadas até tal data. E aí, quem der sequência nesse controle de qualidade vai ter que ficar olhando para esse manual para ir atualizando, tá? Por quê? A partir do momento que chega, por exemplo, a vigilância sanitária no estabelecimento, precisa estar tudo conforme. Não adianta eu ter um manual dizendo que está tudo certo naquele manual e quando a gente olha na vida real ali, dentro do estabelecimento, dentro do local, tá tudo fora de padrão, tá? Existe a parte onde eu descrevo a parte dos processos operacionais relacionados ao controle de qualidade. São os processos operacionais padronizados, os famosos POPs. Então, não adianta eu colocar, por exemplo, lá no meu manual, eu colocar um modelo bonitinho de um POP de lavagem de mãos, POP de lavagem de panelas, POP de qualquer coisa. Eu ponho um modelo lá. E aí a vigilância chega no meu estabelecimento e não tem esse POP lá preso na parede num local estratégico que esse colaborador possa visualizar, tá? Da mesma maneira, eu preciso aplicar um treinamento para esses colaboradores, orientando o que ele precisa fazer de forma correta. E comprovar que eu fiz isso. Então, se eu fiz um treinamento e esse colaborador ele esteve presente no treinamento, eu vou ter um documento onde ele vai assinar a presença nesse treinamento. Eu vou emitir um certificado para ele de participação nesse treinamento, que ele vai poder incorporar no currículo dele. E eu vou anexar isso no meu manual. Então, havendo uma necessidade de comprovação, né, mais lá na frente, quando eu precisar cobrar desse colaborador que ele não está exercendo uma atividade, não está realizando uma atividade que deveria realizar por conta das boas práticas, eu posso simplesmente, olha, você recebeu a capacitação em relação a isso, então precisa cumprir isso aqui, é uma exigência, tá? Para que todo o processo se mantenha adequado. E o principal, o manual, ele serve como esse norte para a gente saber o que é a empresa, como que acontece todos os processos ali dentro, e quem chega depois não fica perdido e não precisa fazer toda essa análise de novo. Quem chega depois do que o manual já está implantado, qualquer profissional que vai atuar ali com controle de qualidade, a primeira coisa que ele tem que fazer, pegar esse documento, ler esse documento e entender a situação da empresa. Se o documento estiver feito de forma correta, e aí a gente espera que sim, né? Então, essa é a ideia do Manual de Boas Práticas, para que a gente tenha esse norte e a gente consiga realizar todas as ações de controle de qualidade
para evitar qualquer prejuízo em qualquer etapa do processo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma falha de processo no recebimento, eu vou ficar fazendo um controle de qualidade no armazenamento, pré-preparo e dali por diante, que não vai surtir o efeito que eu preciso em relação ao controle de qualidade. Um exemplo disso, bem claro disso, é, digamos, uma carne, né, um produto perecível. Digamos que chegou fora da temperatura, chegou em condições inadequadas, eu mesmo assim, eu aceitei e armazenei esse produto. Assim como aceitei e armazenei, eu armazenei de forma inadequada. Ou seja, esse produto está em não conformidade com as boas práticas. Ele está num grande risco de contaminação. Ali já é um ponto crítico para mim. Do que adianta eu dar continuidade no processo de controle de qualidade, lá no pré-preparo, preparo, distribuição, se esse produto já não tá legal aqui, tá? Então eu tô simplesmente desmerecendo todas as ações posteriores quando eu deixo de fazer uma ação prévia. Então, essa é a ideia, que a gente consiga, a partir do manual, identificar os processos, para a partir dessa identificação de processos, a gente consiga identificar possíveis falhas em cada etapa do processo. Então, eu particularmente, assim, eu adoro manual de boas práticas, adoro analisar manual de boas práticas e eu acho que é uma ferramenta extremamente relevante para dentro do setor de alimentação. Dentro da indústria, já é algo que é muito enraizado, é algo que todos os profissionais na indústria, eles já têm muita consciência da necessidade do manual de boas práticas e da necessidade da implantação do sistema APPCC. Sistema APPCC eu falo depois para vocês, mas dentro dos serviços de alimentação, isso ainda é algo que a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir manter essa rotina. Implantar o manual de boas práticas em serviços de alimentação não é difícil. A dificuldade que a gente tem é de dar continuidade com o controle de qualidade dos processos. Então fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.